Alexandre toca a palavra. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais um dia, mais uma noite que o Senhor nos concede de poder estar na casa do Senhor, louvar a Deus, engrandecer aquele que vive para todo sempre, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos guardado, aquele que tem nos escolhido, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, está vivo, está no nosso meio e tem feito grandes coisas e há de fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. E ele escreve para um dos seus filhos na fé, Timóteo. Apóstolo Paulo, mais ou menos há 30 anos, ele largou tudo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Se nós regredirmos 30 anos atrás, nós vamos ver um homem, Saulo de Tarso, um homem perseguidor da igreja, um homem que matava cristãos. Ele dizia que ele entrava nas casas e encerrava os cristãos e forçava eles a negar Jesus. Um homem terrível, um assassino, um louco. Ele conta em Atos 22 que quando estavam apedrejando Estevão, ele estava lá. Ele consentia na morte de Estevão e guardava as vestes dos que matavam Estevão. Um assassino. E esse Paulo, ele pede cartas para o sumo sacerdote para poder ir em Damasco, para prender os cristãos na sinagoga, para trazer para Jerusalém, castigá-los, fazer eles negar Cristo. Mas no caminho de Damasco, próximo a Damasco, uma luz, um resplendor do céu cegou este homem. Ele cai e ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor vai responder: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse homem entra em Damasco, vai na casa de Judas. O Senhor chega para Ananias em visão, fala: Ananias, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. E lá tem um homem chamado Tarso. Eis que ele está orando. Ananias retruca um pouco, vai até lá, coloca as mãos sobre Saulo, ele volta a enxergar, batiza Saulo, nos ensinando, irmãos, que não há pessoas perdidas para Deus. Aleluia. Não há caso perdido.
Não há assassino, não há prostituta, não há drogado, que quando é colocado nas mãos de Cristo Jesus transforma, muda o caráter dessa pessoa. E esse Saulo, assassino, vai se tornar o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele em Antioquia, começa um avivamento em Antioquia, é enviado Barnabé para lá. Barnabé se admira daquele trabalho, ele vai buscar Saulo, que estava em Tarso, encontra Saulo, leva para Antioquia, e a Bíblia vai dizer que durante 1 ano eles ensinavam a palavra de Deus. E Atos 11:26 vai dizer que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E é nessa mesma cidade, Antioquia da Síria, aonde tinha profetas, homens de Deus que jejuando e orando, eles ouvem o Espírito Santo falar: separa para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu quero enviá-los. E eles saem, fazem a primeira viagem na região da Galácia, Derbe, Listra, Icônio, fazem muitos discípulos, planta igreja, ganha almas para Jesus, liberta pessoas. Voltam para Antioquia, volta de novo para a segunda viagem missionária com Silas. Ele vai para Macedônia, Filipos, Tessalônica, desce para Caia, Coríntio, Cencreia, e fazem muitos discípulos, igrejas são plantadas, vidas são restauradas, pessoas libertas, vidas começam a ser mudadas naqueles lugares. Eles voltam de viagem, depois eles saem novamente para a terceira viagem missionária. Paulo foca seu ministério em Éfeso, 2 anos. A palavra de Deus vai dizer que toda a Ásia se ouviu falar do Evangelho. Igrejas são plantadas em Éfeso, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Hierápolis, Colossos. Toda a Ásia ouve o Evangelho. Paulo vai para Coríntio, vai para Macedônia, e ele volta para Jerusalém, onde é preso no templo. Ele é preso, levado para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia. Ele apela para César e ele é enviado para Roma, onde ele fica 2 anos preso numa casa que ele mesmo aluga, aonde os cristãos vinham visitá-lo, os judeus vinham ver, e ele pregava o Evangelho, e pregava com liberdade a palavra de Deus. E assim termina o livro de Atos. Paulo sai dessa prisão, possivelmente tenha ido para a Espanha, que era desejo dele, talvez foi para Nicópolis, aonde ele continuou fazendo a obra, escreveu a primeira carta a Timóteo, escreveu a Tito. E devido a um problema político, Paulo novamente é preso, mas não preso como religioso, mas preso político. E segundo comentaristas, historiadores, vai dizer que ele foi jogado numa cela escura, suja, sem sol, sem alimentação adequada. Está ali desamparado. Os amigos, os cristãos abandonaram ele. Ele vai dizer que só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Mas esse apóstolo, ele não vai deixar a sua vida escrita como um lamento. Ele vai falar para Timóteo: Timóteo, eu quero que você guarde esse tesouro que é o Evangelho. Eu quero que você não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Eu quero que você seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero que você não seja uma vergonha para o Evangelho, Timóteo. Eu quero que você permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo. E no capítulo 4, versículo 2, ele vai falar: Timóteo, prega a palavra. Instes a tempo
e fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque vai chegar tempo, e já chegou, em que as pessoas não vão suportar ouvir o verdadeiro evangelho, mas eles vão procurar doutores que preguem aquilo que eles gostam, que faça coceira nos seus ouvidos, voltando às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio, seja fiel, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, Timóteo. E Paulo vai continuar no versículo 6, porque minha carreira já se findou. E é interessante a forma que Paulo vai se falar com Timóteo. Ele não vai chegar e, como eu disse, lamento, mas ele vai falar, porque eu, Timóteo, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, como libação. Isso era um ritual litúrgico do Antigo Testamento, onde havia o sacrifício e era derramado o vinho sobre o sacrifício. Ele não era o sacrifício, mas era o vinho para ser oferecido junto com o sacrifício. E Paulo, isso aqui vai entender para nós que a vida de Paulo era derramada aos pés de Jesus, que é o verdadeiro sacrifício. Ele estava no serviço para Jesus. E ele vai dizer, porque o tempo da minha partida está próximo. Ele não vai falar o tempo da minha morte, é o tempo da minha partida. E essa palavra partida, ela tem vários significados. É como se fosse um prisioneiro ser liberto da prisão. Paulo estava dizendo que ele seria liberto desse mundo, ele voltaria a ser livre, voltar para casa. Outro significado é aliviar alguém de uma carga, é descansar das fadigas. O outro é desatar o barco e atravessar para o outro lado. É como se Paulo estivesse desatando a sua tenda e voltando para o lar do outro lado, rumo à pátria celestial. E o outro significado é levantar acampamento. É como se Paulo estivesse no acampamento, ele desarma o acampamento para acampar em outro local que é no céu. E ele vai dizer em Coríntios que este tabernáculo, esse corpo, vai ser transformado num corpo incorruptível. Ele levanta acampamento para acampar no céu. O tempo da minha partida está próximo. No versículo 7 ele vai dizer, eu combati o bom combate. O evangelho, irmãos, ele não é um parque de diversões. Quando nós aceitamos a Cristo, nos arrependemos, cremos no evangelho, nós começamos as lutas. Certa feita, um novo convertido chegou para o pastor e falou, pastor, parece que quando eu aceitei a Jesus, eu me converti, parece que as lutas vieram. Ao que o pastor respondeu, não se preocupe, você estava morto no passado, e morto não sente dor. Agora você está sentindo as dores, porque você está vivo. Então o evangelho é um combate. Paulo, ele lutou esse bom combate. Ele lutou o combate contra os falsos mestres, contra os agnósticos, contra os judaizantes, contra os lobos que tentavam devorar as ovelhas. Paulo combateu contra a si mesmo. O maior inimigo nosso somos nós, muitas das vezes. Porque o Alexandre natural, ele não quer ler a Bíblia. O Alexandre, ele não quer orar. Dói o joelho, cansa, dá sono. E nós temos que lutar. Nós temos que falar, não, eu vou buscar a Cristo porque eu preciso de Cristo. Eu vou ler a palavra porque ela é meu alimento. Ela é o meu sustento. E quanto mais eu leio, mais eu oro, eu começo a ficar forte, fortalecido. E eu vou desejar cada vez mais. Então a vida cristã, ela é uma luta, é um combate, aonde você luta com forças do mal, contra Satanás, contra as trevas, contra o mundo.
mas nós temos do nosso lado, junto de nós, aquele que ganhou, venceu e nos sustenta. Então você não está sozinho nessa luta. Alguém que te sustenta, que te ajuda, que te esforça. E a vida é um bom combate. E Paulo continua: eu acabei a carreira. Quando nós nos convertemos, é como se Jesus colocasse a gente numa corrida de maratona. O escritor aos Hebreus vai falar isso, que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Só que nessa carreira não é algo planinho. Muitas das vezes tem obstáculos, tem subidas, tem buracos, tem pessoas tentando te desanimar, tem pessoas falando: não vá na igreja, você vai fazer o que na igreja? Tem pessoas falando: para que ficar lendo a Bíblia? São os obstáculos, são os percalços que nós encontramos no caminho, mas o nosso dever é correr. Um corredor, ele não corre com uma ala nas costas. Um corredor, ele tira todo o peso do seu corpo, até as roupas são roupas especiais para correr. Os tênis são tênis especiais. E nós devemos deixar tudo essas coisas, embaraço, as coisas do mundo, as coisas que nos atrapalham, que dá canseira, que é peso na costa nossa, o que o mundo vai colocando, tentando colocar. Você tem que jogar e correr essa carreira. E o escritor aos Hebreus vai falar: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós devemos correr, e Paulo vai falar: eu acabei a carreira. Ele correu até o fim, ele chegou na reta final. Aleluia. E ele vai continuar dizendo: e eu guardei a fé. A fé aqui não é a fé de nós crermos em Jesus. Aqui a fé é o conteúdo do Evangelho. Ele guardou a fé em tempos de apostasia. Ele não trazia uma mensagem para agradar, não, ele trazia a mensagem do Evangelho. O Evangelho é: Deus é bom, Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus perdoa, mas tem que se arrepender dos pecados, tem que se converter, tem que deixar o mundo, tem que vir para a igreja, orar, tem que jejuar. É o Evangelho. E muitas das vezes aí fora você vê pessoas, se você pregar o Evangelho, eles fazem cara feia, porque eles querem pessoas que pregam aquilo que eles querem ouvir. São aquelas pessoas que gostam, não que seja errado, mas de ler livros de autoajuda. Livros de autoajuda vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. E nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto para seguir o Evangelho, para que a gente guarde a fé, para que a gente não se corrompa, para que a gente viva o Evangelho, creia no Evangelho, busque o Evangelho, guarde o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse é o Evangelho que é pregado. E Paulo guardou a fé. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, Paulo pregou o Evangelho, ele guardou a fé. E no versículo 8 ele vai falar: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. É interessante porque Paulo estava preso, ele estava sendo injustamente condenado, mas ele não vai falar de Nero, do imperador que estava condenando ele. Ele estava pouco se importando do que estava acontecendo aqui. Ele sabia em quem ele havia crido, e ele sabia que um dia alguém vai julgar com justiça. Ele sabia que ele era inocente, ele sabia que ele tinha entregado a sua vida para Jesus,
Ele não se importava o que o juiz da terra estava dizendo, mas ele sabia que o juiz do céu tinha uma coroa para ele. E nós muitas das vezes nos importamos com pessoas, o que vão pensar, o que vão imaginar de mim, o que está fazendo, acho que é estranho, sair, pregar na rua, evangelizar, vir para a igreja, colocar um terno, colocar uma roupa gostosa e vir para a igreja, nos reunir, isso é loucura. Mas pouco me importa o que vão pensar. O que importa é quando nós estamos agradando a Jesus Cristo que morreu por nós. É isso que é importante. E Paulo estava assim. Paulo estava dizendo: o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele continua, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu acho lindo isso, porque amar a vinda de Jesus é a noiva, que é a igreja. Ela ama a vinda de Jesus, porque o noivo vai vir buscar ela, vai vir, ele vai vir. E eu trago uma metáfora de um casal. O casal, a noiva, ela está em casa, ela se arruma, ela toma um banho, ela coloca uma roupa bonita, ela passa um perfume, para aguardar o seu noivo que vai chegar. Hoje é dia de me encontrar com ele. Só que o noivo às vezes atrasa. E ela vai no portão e dá uma olhadinha e nada desse noivo vir. E ela fica ansiosa. Ela fica preocupada. Será que aconteceu algo com o meu noivo? E ela volta para dentro, olha para o relógio, vai para fora e começa a olhar. E o noivo não vem, atrasou. Assim somos nós. Nós devemos nos arrumar. Como que nós arrumamos? Não é passando somente um perfume, mas é nos santificando, buscando a Cristo, nos consagrando, nos apartando das coisas do mundo. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências, não agradam a Deus. Aí eu aguardo a Cristo, estou arrumado, o Espírito Santo vai me limpando, vai me purificando, a palavra de Deus, ela vai me limpando, e eu saio, Jesus não vem, eu quero que Ele venha, mas Ele vai vir. Ele não marcou hora, Ele não marcou dia, Ele não marcou, mas Ele falou que vinha. O que cabe a nós é como se fosse uma noiva esperando o seu noivo chegar para poder encontrá-lo, para poder abraçá-lo, para ficar com ele. E assim é a noiva, a igreja. Ela está aguardando, amando a vinda de Cristo para voltar. Que nós venhamos amar essa vinda. Que nós venhamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, se nós olharmos a vida dele, o fim da vida dele foi um fracasso nos olhos humanos. Não tinha nada, deixou tudo que tinha para servir a Cristo. Estava numa prisão, cheio de cicatrizes. Quantos açoites ele levou, pedrada, prisões, fome, sede, jejum, andava nu no sentido, não tinha roupa, mais roupas para usar, está jogado numa das piores prisões que poderia existir, sabendo que ia morrer. Se nós olharmos, foi uma vida de fracasso. Mas eu peço permissão para os irmãos para ler um comentário do que o pastor Gilberto escreve na Bíblia Pentecostal. Estas circunstâncias parecem dizer que foi um fracasso a sua missão aos gentios. Contudo, o apóstolo da cruz
exibindo as cicatrizes das batalhas, de nada se queixa ao dar a sua vida por amor ao seu Senhor. Agora, 2000 anos já se são passados. Todavia, a influência de Paulo excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Os escritos dele são parte essencial das Sagradas Escrituras e tem levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo. Que ninguém fiel a Jesus Cristo, mesmo parecendo que tenha realizado pouca coisa para Deus, pense que a morte põe fim aos resultados do seu trabalho aqui. Deus lança a mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que se transformarão em colheitas abundantes a serem ceifadas por outros. Irmãos, combatamos o bom combate. Corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta, guardando a fé, lembrando que um dia o justo juiz vai vir e ele vai julgar com justiça tudo aquilo que nós fizermos. Vai haver um tribunal de Cristo, e nesse tribunal todas as nossas obras vão ser colocadas ali, e ele vai coroar cada um conforme o trabalho, conforme a dedicação, conforme o amor. Cada oração que você faz, cada obra que você faz é contada, escrito no livro da vida, livro das obras, onde um dia todos aqueles que perseverarem até o fim receberão da mão do justo juiz a recompensa. E o principal é vê-lo, é poder ver o nosso noivo como ele realmente é. Que Deus abençoe em Cristo Jesus os irmãos.